Boa noite, amados. Graça e paz. Novamente uma alegria estar com vocês aqui nesse encerramento de semana, começo de uma nova semana. E essa semana Deus colocou no meu coração para refletir com vocês acerca da fé. Só que não é discutir acerca da fé genericamente. Eu senti direção de Deus de discutir com vocês acerca da fé relativamente ao exemplo de uma pessoa na Bíblia que todos nós conhecemos, que é Noé. Então, Deus me inquietou esta semana para que nós refletíssemos a respeito disso, a respeito do exemplo de fé de Noé. E nessa conversa com vocês, eu quero dividir essa conversa em dois momentos. Um primeiro momento em que a gente vai falar da fé genericamente, né? E um segundo momento onde a gente vai falar do exemplo de Noé, né? Então, vamos começar a falar um pouco da palavra de Deus, que é sempre viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, né? Penetra ao ponto de dividir a juntas e medulas, a alma do espírito. É assim que está escrito na palavra de Deus, né? A única certeza que a gente tem, porque está escrito também na Bíblia, que passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, né? Então é bom sempre nós nos esforçarmos em conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós estaremos conhecendo a Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Então eu quero começar refletindo com vocês a respeito do que é a fé, né? E todos nós sabemos que a Bíblia diz claramente, em Hebreus 11:1, né? Está escrito lá no livro de Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, né? Na minha Bíblia está escrito assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que esperamos. E aí tem um questionamento. Geralmente as pessoas interpretam a fé de uma forma utilitarista. O que é uma fé utilitarista? Eu creio que Deus vai me dar um carro, eu creio que Deus vai me dar uma casa, eu creio que Deus vai promover a cura, eu creio que Deus vai fazer isso ou fazer aquilo, né? Eu creio que Deus vai agir em meu favor e mesmo que tudo pareça contrário, a gente continua crendo que Deus vai fazer tudo isso. Mas essa fé, e aí essa é uma concepção minha, essa fé é uma fé utilitarista, porque a gente crê que Deus pode fazer as coisas, né? Quando, na verdade, a fé é mais do que isso. Na medida em que a Bíblia diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, ela está falando, a palavra de Deus está falando justamente de Deus, né? Ter fé significa crer que Deus existe. E por que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam? Porque nós sempre temos presente de forma firme, né? E fundamentada no nosso coração, arraigada no nosso coração, a certeza de que Deus existe mesmo que a gente não veja. Então, ter fé significa crer que Deus existe mesmo que nós não possamos ver Deus, né? E isso eu já escutei esse exemplo, eu vou repeti-lo aqui, que a gente não vê o ar, mas a gente sabe que ele existe, porque se o ar não existisse, nós não estaríamos vivos, porque não conseguiríamos ter o sopro de vida, né? Fisicamente falando. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não conseguimos ver e a convicção daquilo que esperamos. Então, eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu tenho essa convicção de que Ele existe, né? Isso é ter fé. É claro que a própria palavra de Deus também diz lá em Hebreus 11:6, né? Que a fé agrada a Deus, né? E aí lá em Hebreus 11:6 está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então, se você tem fé,
você agrada a Deus. E se você tem fé, né, se você se aproxima de Deus, crê que Ele existe, está escrito na palavra em algumas versões que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é presenteador daqueles que o buscam, né? Então, ter fé não é crer que Deus, Ele vai lhe dar um carro, Ele vai lhe dar uma casa, Ele vai abrir uma porta de emprego, Ele vai curar, né? Não é só isso. Isso é uma consequência da fé. O ser galardoado, ou seja, ser presenteado por Deus é uma consequência da fé. Do ato de você crer que Deus existe, mesmo que você não veja. E se você crê que Deus existe, né? Isso é uma consequência natural para o cristão. Se você crê que Deus existe, você começa a querer conhecer a Deus, conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles estão muito claros aqui na palavra, e a gente começa a seguir a palavra, a andar conforme aquilo que a palavra diz. Então, se você anda conforme aquilo que a palavra diz, é porque você crê que Deus existe, né? Porque a vontade de Deus para mim e para a sua vida está aqui na palavra, né? De uma forma muito clara. E como eu sempre costumo ouvir, já ouvi isso de diversos irmãos que têm mais anos de caminhada do que eu, né? Já ouvi isso da boca de irmã Salomé, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito. Eu escuto isso cotidianamente no Louvor Rural, no programa de Irmão Franklin, né? Essa palavra aqui é uma palavra que ela tem ensinamento para tudo. O livro, a Bíblia, né? Ela tem ensinamento para tudo. Então, se a gente crê em Deus, se eu creio em Deus, então eu me esforço para conhecer qual é a vontade dele, para que eu possa seguir a vontade dele, andar conforme a vontade dele, né? Então, a prática da fé é fazer a vontade de Deus, ou cumprir, ou aceitar, né? Ou andar conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem fé, você crê, você anda de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa vontade nem sempre coincide com a vontade de Deus. E aí, se eu tenho um choque entre a minha vontade e a vontade de Deus, é claro que eu devo seguir a vontade de Deus, porque Ele é Pai, né? E o Filho, ele obedece aos desígnios do Pai, né? Então, fé, nesse sentido, então, fé anda junto com a obediência. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu não obedeço a palavra de Deus. Eu não tenho como dizer que eu ando em fé se eu não obedeço a palavra. E é justamente nesse ponto, obediência, em que entra o exemplo de Noé. A história de Noé, e aí saindo do Antigo Testamento e já indo para o Novo Testamento, a história de Noé está descrita lá no livro de Gênesis, né? Gênesis 6, 7 e 8. Eu estava meditando a respeito disso essa semana, na verdade, Gênesis 6, 7, 8, 9 e 9, né? Que no capítulo 9 Deus fala até dos filhos de Noé. E a história de Noé é interessante, né? Porque Noé é filho de Enoque e a palavra relata que Enoque, ele não morreu, né? Enoque, ele foi trasladado, né? Para junto de Deus, porque Enoque vivia em comunhão com Deus. A palavra relata assim lá no livro de Gênesis 5. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Quer dizer, Enoque não morreu, Enoque desapareceu. Ele foi levado para junto de Deus, porque ele era um homem que vivia em comunhão com Deus. E Noé é um dos filhos de Enoque. E o que é que acontece com Noé? A Bíblia relata lá no livro de Gênesis 6, que Noé era uma pessoa que ele vivia em comunhão com Deus em um tempo em que as pessoas viviam justamente em desobediência. As pessoas tinham prazer em desobedecer a Deus. A Bíblia relata que no tempo de Noé se vivia uma conjuntura de corrupção muito grande. A raça humana estava corrompida. A palavra diz lá em Gênesis 6, o versículo 3, diz assim: Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os
humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Lá em Gênesis 6:5 a palavra diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. Noé vivia num tempo em que as pessoas elas se alegravam em fazer o mal. Noé vivia num tempo em que as pessoas se alegravam em andar guiadas, caminhadas pela carne. E carne aqui no sentido amplo, ou seja, as pessoas viviam realizando os seus desejos, por mais torpes que eles fossem, por mais maléficos que eles fossem. Era assim que o ser humano andava, né? Inclusive a Bíblia relata lá no começo de Gênesis 6 que os anjos caídos, né, o que aqui na palavra são chamados de os filhos de Deus, aqueles que caíram do céu justamente porque eles não queriam andar em obediência com Deus, eles se casaram com as filhas dos homens e deram origem aos nefilins, né? Que eram criaturas semelhantes a gigantes, ou criaturas que eram como gigantes. E as pessoas, elas viviam guiadas justamente em realizar a sua própria vontade, independentemente de qual fosse a vontade de Deus para a vida delas. E isso desagradava muito a Deus. E o que foi que Deus disse a Noé? Que isso desagradava a ele, que ele estava triste. E Deus decidiu destruir toda essa raça, né? Mas, no entanto, Deus, como ele tinha uma promessa, né, a cumprir, que era a promessa justamente do nosso resgate, ele não podia acabar com todo mundo. Então, ele preservou justamente aquele que naquele tempo era o único justo, né? E a palavra relata lá em Gênesis 6, no versículo 9, diz assim: Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Então, Noé andava em comunhão com Deus e por isso Deus disse a Noé: eu vou te poupar dessa destruição. Constrói uma arca e deu a Noé a direção, toda a direção de como era que ele devia construir a arca, né? E mandou Noé entrar na arca junto com a mulher, sua mulher e os 3 filhos e mais um casal de cada animal que vivia na terra, né? Para que fosse preservado os animais também, afinal de contas tudo é um conjunto. E Deus ainda disse a Noé: os animais irão até a ti. Quer dizer, não ia precisar Noé sair para procurar animais. Deu a instrução da arca. E analisando a Bíblia, os historiadores dizem que Noé passou 100 anos para construir a arca. E é aqui onde entra a questão da obediência de Noé. Porque Deus disse a Noé: eu vou destruir os seres humanos. Mas Deus levou 100 anos para cumprir essa promessa. Vou destruir todos, vou te salvar. Constrói uma arca, e Noé passou 100 anos para construir uma arca, porque era como é que eu digo, um veículo muito grande, não era um barco, era um veículo muito grande, e naquele tempo as ferramentas eram poucas, não se construía uma arca da noite para o dia. Noé levou 100 anos para construir a arca, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas chegavam para Noé, ele junto com seus filhos, provavelmente construíram essa arca, e deviam perguntar a ele: por que tu está construindo essa arca? E ele dizia: porque Deus vai mandar chuva e vai destruir a terra num tempo que era extremamente seco. Eu tenho certeza que as pessoas riram de Noé, que as pessoas debocharam de Noé, que as pessoas fizeram piada com Noé, mas Noé, ele seguiu exatamente a orientação de Deus. A palavra relata, né, que lá em Gênesis 6:23, que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, ou seja, Noé seguiu exatamente as direções que Deus havia dado a ele, cumpriu aquilo que Deus mandou. E eu tenho certeza que não foi fácil, porque muita gente deve ter ridicularizado Noé, mas Noé cumpriu aquilo que Deus tinha mandado. Isso se chama fé, manifestada sob a forma de obediência. Noé não se importou com quão ridículo aquele plano de Deus pudesse parecer para a vida dele, né? Ele se importou sim com cumprir a vontade de Deus, fazer exatamente aquilo que Deus tinha mandado. E lá em Hebreus, né, na galeria da fé, está relatado que Noé, em decorrência da fé que ele manifestou sob a forma de obediência, ele condenou toda a humanidade, né? Então, Noé foi obediente, é nesse ponto que eu quero bater com você. Noé foi obediente, por mais ridículo que pudesse parecer
aquilo que Noé dizia, quando ele, com certeza ele foi questionado por muitas pessoas sobre o que ele estava fazendo, e ele dizia, estou construindo um veículo, não sei qual era a palavra que ele usava naquele tempo, porque Deus vai destruir a terra com muita água, e não saía água de jeito nenhum, né? Então eu tenho certeza que Noé foi ridicularizado. Avalie a situação, a seguinte situação, quando Deus disse, vou mandar o dilúvio, entra na arca, e os animais começaram a vir, porque a palavra relata, eu achei isso interessantíssimo, né? A palavra relata que os animais, ó, um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você, para que se mantenha com vida. Deus não disse que Noé fosse atrás dos animais. Deus disse, os animais vão vir até você. Avalie quando Noé, os animais começaram a chegar e entrar na arca, né? E Noé entrou na arca e fechou a porta da arca. A Bíblia relata que ainda se passaram 7 dias para poder começar a chover. Quão ridicularizado Noé foi, né? Então, meu amado, o que é que eu estou querendo dizer a você nessa noite? Que por mais absurdo que seja aquilo que Deus mandou você fazer, faça, né? Por mais que você seja ridicularizado, por mais que você seja criticado, porque hoje em dia, quando a gente obedece à vontade de Deus, quando a gente segue a vontade de Deus, quando a gente anda na contramão do mundo, porque hoje nós estamos vivendo tempos em que a gente tem uma ditadura da normalidade, tudo é normal, né? Nós vivemos uma ditadura da normalidade, tudo é normal. E muitas vezes nós somos chamados por Deus, ou somos mandados por Deus a andar nessa contramão dessa normalidade. Então, por mais absurdo que pareça, aquilo que Deus mandou você fazer, faça como Noé, faça. E não se preocupe, deixa o povo rir, deixa o povo ridicularizar, deixa o povo lhe criticar, né? Mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se Ele mandou você fazer, Ele se responsabiliza por cumprir aquilo que Ele mandou você fazer. Isso é fé. Isso é uma fé manifestada sob a forma de obediência, né? E a fé se manifesta sob a forma de obediência, porque se você crê num Deus que você não consegue ver, e Ele fala com você ao seu coração, mandando você agir de uma determinada forma, e você age, isso é fé, porque você está fazendo algo que uma pessoa que você não consegue ver mandou você fazer. Isso é fé. Fé manifestada sob a forma de obediência. E a obediência está escrita na palavra também, lá no livro de Samuel, eu não me lembro exatamente qual é o versículo, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício, porque a obediência manifesta a fé, né? E se Deus mandou você fazer, não se importa com o mundo. Porque também está escrito lá no livro de Mateus que quando estivesse perto da vinda de Cristo, seria justamente como no tempo de Noé, né? Em que as pessoas seriam más, em que as pessoas estariam corrompidas no sentido de serem guiadas pela sua própria carne, ou seja, serem guiadas pela sua própria vontade. Se Deus mandou, faça, porque a obediência é melhor do que o sacrifício, não é? E eu só para encerrar vou lhe relatar uma situação que aconteceu comigo. Eu gosto muito de ler e eu não gosto muito de estar em Facebook ou muitas vezes procurando o que é que fulano está postando, deixando de postar, não, eu gosto de ler. E é um dos meus passatempos preferidos é ler, pegar um livro e ler. E eu estava lendo um determinado livro de uma determinada autora e estava gostando muito, mas eu senti no meu coração que aquela leitura não estava agradando a Deus. Mas me insisti, eu tenho que ser verdadeira, insisti. Mas chegou um determinado momento em que eu senti que não era da vontade de Deus que eu lesse aquele livro. E aí eu obedeci, né? Eu simplesmente suspendi a leitura imediatamente, não li mais. E um certo dia, eu, nas minhas orações, questionei a Deus. Eu disse, Senhor, mas por quê? E aí Deus me fez entender justamente que a nossa mente, ela deve estar ocupada por coisas que agradam a Deus. E Deus me fez ver que aquela leitura, por mais que fosse uma leitura de entretenimento, que me entretivesse, não estava agradando a Ele. E eu
relutei um pouco, não vou mentir. Relutei um pouco, mas obedeci, porque como está escrito na palavra, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então vamos ficar nessa semana com essa mensagem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, ou seja, o firme fundamento de que Deus existe e a convicção daquilo que se espera. E a maior coisa que nós esperamos é com certeza a vinda, o retorno do mestre, né? E ele vai voltar, tá perto, ele vai voltar, tá perto, bem pertinho. E a gente tem que ter essa convicção de que tá perto para Cristo voltar. E então a gente não deve viver guiado pela nossa carne, a gente deve fazer como Noé, viver guiado pela obediência à palavra de Deus e aquilo que Deus manda e coloca no nosso coração. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana.